Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos, estamos começando uma aula muito especial. Hoje vamos falar sobre uma das minhas regiões preferidas atualmente em Portugal. Sou suspeito para falar, né? Tenho um vínculo muito grande com Portugal, adoro os vinhos portugueses. Eu sou completamente encantado pelos vinhos portugueses. Acho que Portugal tem uma diversidade incrível para vinho, é simplesmente espetacular. Gosto muito e quando a gente fala de Portugal, quando a gente fala dos vinhos portugueses, a gente fica, fico completamente aí inebriado, né? Fico encantado. E falar de vinhos verdes é incrível porque explicar, né? Vou começar explicando vinho verde, porque muita gente acha que o nome vinho verde vem da cor do vinho. E não é bem assim. Posso dizer que é uma região portuguesa que fez muito sucesso alguns anos atrás, com seus vinhos leves, facinhos de tomar, e com o tempo foi perdendo espaço. E agora está passando por uma nova onda, por um novo momento e sendo um dos principais vinhos hoje, ou principais regiões de vinho de Portugal. Então vamos entender tudo sobre os vinhos verdes. Vamos entender o que faz, do que se alimenta, de onde vive, né? Esse vinho maravilhoso, salve, salve. A gente já sabe, né, que é um vinho português. E isso é bem importante. Primeira coisa para a gente falar sobre a região do vinho verde, os vinhos verdes, é que vinho verde é terra de vinho branco. É sinônimo de vinho branco. E é sinônimo de vinho branco fresco, leve, frutado, com acidez destacada. Vinho fresco, vinho vívido, né? Aqueles vinhos com aquele frescor, aquela vivacidade extra, incrível. E é bem comum na região do vinho verde essas garrafas com esse formato um pouco mais puxado para uma garrafa quase flutezinha, né? A garrafinha aqui com esse formato com os ombrinhos mais compridos e longos, remetendo a vinhos brancos mais elegantes, mas principalmente mais frescos. Claro, usa a garrafa bordaleza também. E aí esse ponto é importante porque a grande maioria, ou seja, mais de 85% hoje dos vinhos da região dos vinhos verdes são vinhos brancos e vão levar sempre destacadamente o nome da região, né? Quando o vinho é classificado dentro da denominação de origem, né? Da denominação de origem controlada, vinho verde. Que é isso que a gente vai estudar hoje, inclusive. Claro, vamos estudar a região, vamos falar da Igeminho também, que tem ali na mesma área, mas principalmente da DO. E quando a gente dá uma olhada, inclusive se a gente der uma olhada do vinho que eu vou estar provando com vocês daqui a pouquinho, vocês vão ver que já está dizendo aqui destacado, ó, Alvarinho, né? Tem os destaques aqui até para reserva, ou seja, é um vinho que tem um processo de evolução um pouquinho maior. É um vinho que tem aí os seus destaques, as suas relevâncias, e já mostrando aqui também, ó, claramente, ó, Molsão e Melgaço, que é a sub-região, que é a principal sub-região dos vinhos verdes, né? E simplesmente incrível os vinhos, o perfil aonde esses vinhos estão se direcionando. Então aqui, eu servi agora uma dose, e aqui, até já vou provar com vocês, aproveitar enquanto ele tá fresco, né? E a gente já segue o nosso conteúdo. Aqui é um perfil aromático, uma intensidade média para média mais. É um vinho, né? Bom, visualmente ele é límpido, ele tem uma coloração amarelo palha com uma intensidade média, completamente translúcido. Ele aparenta ter alguma coisinha de petilência, ou seja, é normal nos vinhos verdes ficar uma pequena quantidade de gás, mas os produtores deixam sobrar um pouquinho de gás para dar mais uma complementação de frescor,
Não que precise, aliás, antigamente, isso estamos falando de algumas décadas atrás, vinho verde era um vinho tão ácido e fresco, tanto que o teor de álcool era muito baixo, ficava ali entre 8, 9, 10, às vezes 11%, muito ácido, então era normal os produtores, às vezes, ter que deixar um residual de açúcar, porque era ácido demais, ou deixar um pouquinho de gás para dar uma, né, uma, uma, entre aspas, uma mascarada naquela acidez em excesso, né, fazia aquele vinho muito, muito ácido. E até fez sucesso em Portugal esses vinhos durante um tempo, e era muito comum na região centro-norte, ou do centro-norte para Portugal, consumir esses vinhos, porque eles eram muito frescos, eles eram muito fáceis de ser consumidos, apesar da acidez bem destacada. Mas não eram vinhos complexos. Agora, a gente já tem vinhos, claro, ainda tem alguns vinhos simples, mas agora os teores de álcool já são mais altos, ou seja, já tem um amadurecimento extra de uva, perfil aromático aqui correto, intensidade média para média mais, e um perfil de aroma que lembra, e assim, é muito característico de Alvarinho, da região do vinho verde. Uma nota que remete a toranja, que remete a uma flor de laranjeira, que remete a uma nota de um cítrico maduro, tem um toquezinho de limão siciliano, ele remete a uma nota um pouquinho mais também, um toquezinho de mel, delicado, aquele mel floral, um toquezinho de capim-cidreira. Delicioso, delicioso os aromas, deliciosos os aromas. Agitando a taça, aí a gente tem esse toque de mel, fica um pouquinho mais evidente, bastante esse caráter da fruta. Ele é muito primário, apesar de ser um vinho aí de safra 2020, mas um processo evolutivo muito bom mesmo. Assim, vinho de 2 anos e uma complexidade aromática, esse vinho tá incrível. Na boca, um. Hum. Primeira impressão, acidez alta, muita tensão ácida. A gente sente, né, essa salivação super evidente, mas ele tem corpo, ele tem características muito marcadas. E aqui, claro, que a gente está tomando um vinho de uma qualidade bem interessante, né? O nível de qualidade desse vinho é destacado, mas muito típico, entregando muitas características. Vamos agora avaliar um. Ele é seco, não tem tanino, corpo médio, quase para médio mais, acidez é muita, álcool dele é um álcool médio bem integrado, ele tem um álcool bem perceptível, mas muito integrado, dá volume, dá peso para ele, dá corpo para ele, mas muito bem integrado. Essa acidez alta compensa isso muito bem. E a complexidade de sabor, persistência de sabor desse vinho é média mais, nível de qualidade desse vinho é muito bom. Já dá para classificar esse vinho como muito bom, porque ele entrega muita tipicidade, muitas características, inclusive da Alvarinho, que é a uva mais destacada para vinhos varietais, principalmente nessa sub-região que é a mais ao norte do vinho verde, que é Monção e Melgaço. Mas é a uva mais destacada principalmente para varietais. A gente tem outras uvas aqui que são muito comuns. É normal o vinho verde ser um vinho de corte, diferentes variedades, e aí eles não vão nem colocar o nome da variedade, eles vão colocar só vinho verde. Aliás, se a gente pegar aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem, e vou voltar nesse vinho algumas vezes, porque merece a gente voltar nesse vinho. E se vocês verem aqui, ó, não vai vir escrito a variedade, então normalmente é um corte de diferentes uvas, e aí vão entrar, eu já vou mostrar as uvas com calma para vocês, mas aí vão entrar principalmente outras uvas como loureiro, vai entrar arinto, que aqui eles chamam de pedernã, outras variedades que vão fazer um vinho, entre aspas, um pouquinho mais amplo do que varietais mais simples. Mas quando consegue fazer bons varietais, então, por exemplo, tem sub-regiões que se destacam, já vou mostrar tudo para vocês, mas tem regiões que se destacam por alguns varietais, como por exemplo, Monção e Melgaço se destaca muito pela Alvarinho.
A sub-região de Lima, por exemplo, se destaca muito pela Loureiro. Mas mesmo assim, muitos vinhos vão ter aí o seu blend, né, com diferentes uvas. E também tem vinhos que vão ser blend de diferentes sub-regiões. Aí não dá para destacar a sub-região, né? Mas, por exemplo, Monção Melgaço já tem até um selinho próprio para ela e tudo mais, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente virar aqui, ó, selinho do vinho verde, ó. Ó, selinho do vinho verde. E aqui, sub-região Monção e Melgaço. Pois bem, vamos entender o seguinte. Primeiro, vinho verde é uma região de Portugal. A região se chama vinho verde. Não tem nada a ver com a cor do vinho. Apesar que eu vou dizer as teorias do nome da região para vocês daqui a pouco, tá? Mas não tem a ver com a cor do vinho. Então, na região dos vinhos verdes, quais são os estilos de vinhos que são feitos? São feitos brancos, rosés, tintos. E agora, desde o final de 99, também vinhos espumantes. Também é feito aguardente, enfim, né? Mas o grande destaque dos vinhos verdes são vinhos brancos, tranquilos, principalmente vinhos brancos mais leves e vinhos brancos um pouquinho mais aromáticos, como é o caso, por exemplo, da Alvarinho. A Alvarinho não é uma casta tão aromática, mas é uma casta que já tem uma complexidade, uma intensidade de aromas um pouquinho maior. Então, a Alvarinho aí é uma uva bem destacada, bem saliente, bem representativa para os vinhos verdes. Mas também se faz aqui na região do vinho verde vinhos rosés, vinhos tintos, mas mais de 85% dos vinhos da região são brancos. E esse é o grande destaque da região. E o nome da região vinho verde tem algumas teorias, mas a principal delas é que a região ela tem muito verde. Muito verde. Por quê? Porque é uma região bem úmida, bem chuvosa. Para vocês terem ideia aqui, a umidade numa sub-região menos úmida, que é Monção e Melgaço, vai ficar na faixa dos 1.200 milímetros. Regiões um pouquinho mais para costeira e áreas mais costeiras vão ficar aí com 1.400, 1.500 milímetros. É bastante chuva. Então a área fica muito esverdeada. Ou seja, as videiras ficam muito viçosas. Tem muita matéria orgânica aqui. Os solos têm bastante matéria orgânica. Então esse é um ponto bem relevante também. Ou seja, bastante matéria orgânica vai fazer as plantas, né, serem muito viçosas, tem um vigor, né, elas serem muito vigorosas, e as videiras também. Mas antes da gente ir para as outras teorias do nome, e eu vou mostrar para vocês, inclusive, algumas fotos da região. A região do vinho verde, na verdade, que é o nome, né? Vinhos verdes seria plural, mas o termo da região, o nome da região é vinho verde, região do vinho verde. E aqui era muito comum, e deixou essa região muito famosa, pela chamada vinha de enforcado. O que é vinha de enforcado? É isso aqui. É o que vocês estão vendo aqui. As videiras, elas simplesmente avançavam por uma condução, normalmente um poste de granito, porque o solo aqui é muito rico em granito, né, rochas graníticas. E eles botavam um poste aqui e deixavam a videira ir subindo, literalmente, poste acima. E aí, para fazer a colheita, eles tinham que colocar essas escadas para colher, para vindimar. E às vezes eles plantavam também essas videiras perto de árvores. Em vez de usar o poste de granito para deixar a videira subir, porque a videira é uma trepadeira, né? Ela vai achando onde se apoiar e vai subindo literalmente. Eles, em vez de botar o poste de granito, eles colocavam as videiras perto de árvores. E aí, as videiras iam literalmente passando de uma árvore para outra. E se espalhando literalmente pela região. E aí eles chamavam de videiras de arjões, né? Ou seja, só que isso era uma técnica antiga e que ficou muito famosa nessa região. Técnica antiga porque antigamente, né,
a condução da videira era muito mais rudimentar, se tinha menos conhecimento técnico, se tinha menos mão de obra, se tinha menos noção de conceito de viticultura. Então as videiras elas eram muito mais, né, autossuficientes e como dava para conduzir, se conduzia. Então a vinha do enforcado é isso aqui, né? Literalmente a vinha do enforcado. Então quando tem esse termo vinha do enforcado, é exatamente essa vinha para cima, e quando tem o termo arjões, vocês já sabem que era essa videira que iam conduzindo para cima e ia passando literalmente de uma árvore para outra e às vezes fazia uma teia, né, de videiras assim. E a vindima era uma vindima muito peculiar. Mas isso aqui é muito bonito para ver em foto. Agora, tecnicamente falando, a qualidade da uva já não é tão destacada. A produtividade aqui, né? E principalmente a gente vai ver que o vigor aqui fica muito evidente. E é uma região úmida. E é uma região também com o solo muito fértil. Então o vigor da videira fica muito, muito destacado, né? Então a videira cria muita folhagem. E aí, quando cria muita folhagem, qual é o problema? A energia da videira vai muito para a folha e vai menos para a fruta. E as frutas ficam mais interessantes, ficam com menos características. Né? Se a videira dá mais energia para a fruta fica com mais características. Pois bem, mas essa era a técnica antiga que é legal da gente pensar que a região do vinho verde tinha esse conceito e até hoje, né? Tem uma outra videira lá que se encontra ainda com essa ideia, mas já não é mais o que é comum lá. Eu já mostro o que é atual. Pois bem, onde é a região do vinho verde? Portugal. Portugal é literalmente um país que a maior parte dele, ou pelo menos metade dele, está no Oceano Atlântico. Se a gente avançar um pouquinho no mapa, e aí aqui a gente tem a região, né, portuguesa toda, ou país português todo, a gente vai ver que é um país dentro da Península Ibérica, né, ou seja, parte importante da Península Ibérica, entre Portugal e Espanha. É um país que vai ter, de modo geral, todo o oeste aqui, região costeira, e no oeste é onde entra a chuva. Porque a gente sabe que o Oceano Atlântico é um oceano quente e que traz umidade. Então é muito úmido nessa região costeira, principalmente no norte. E aonde está a região do vinho verde? Vinho verde está no norte de Portugal, mais especificamente no noroeste de Portugal, lá na fronteira com a Espanha. Então aqui na Espanha a gente tem a região da Galícia, fazendo fronteira com a região do vinho verde. E essa, na verdade, é uma região, essa área do vinho verde, né, é uma região histórica de Portugal chamada de Minho. Então, por isso que vocês vão ouvir falar Minho, 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 Minho. Minho é a região histórica, geográfica aqui, e que vai se tornar a região do vinho verde. Minho por quê? Porque bem na fronteira entre Portugal e Espanha há o Rio Minho. O Rio Minho nasce lá nas altitudes das encostas espanholas, né? E vai cruzar vários caminhos aqui até chegar no Oceano Atlântico. E quando ele chega na fronteira entre Portugal e Espanha, a gente vai ter uma área aqui bem importante, inclusive, né, dos vinhos mais frescos de Portugal e os vinhos mais frescos da Espanha estão aqui, na região das Rias Baixas, na Espanha, e na região do vinho verde, em Portugal. Por que são os vinhos mais frescos? Porque é a área que tem mais umidade. É a área mais chuvosa, mais úmida, aonde o ciclo da videira fica mais favorável para videiras de ciclos mais precoces e que favoreçam o frescor, que favoreçam a acidez. Lembrando que também nós estamos um pouco mais para o norte. Um pouco mais para o norte, nós estamos indo para regiões um pouco mais frescas. Quanto mais para o sul, regiões mais quentes, mais próximo à linha do Equador. E o nome da região que a gente falou, né, região dos
vinho verde. E assim, é uma região histórica muito importante. Por quê? Conta a lenda que a região do vinho verde foi a primeira região portuguesa a exportar vinho de Portugal. Antes do Douro, antes do vinho do Porto, antes dos vinhos do Alentejo, antes dos vinhos da região de Lisboa. A gente tem ali tem regiões muito antigas em volta de Lisboa, né? A região de Colares e outras que eram bem famosas já há muito tempo, são famosas há muito tempo. Mas conta a lenda que os primeiros lotes de vinhos portugueses a ir para o exterior saíram da região do vinho verde e eram vinhos tranquilos, não eram necessariamente vinhos fortificados. E o nome vinho verde, aonde é a região? A região do vinho verde, ela fica, dá pra gente pegar uma referência, né? Pega a cidade do Porto, aonde vai ter o Rio Douro, né? E entre o Rio Douro e entre o Rio Minho, já mais ou menos pra gente definir que é a região do vinho verde. Na verdade, a cidade do Porto e a cidade de Gaia, que é a cidade de Gaia, como é o nome hoje, né? Antigamente ela tinha o nome de Vila Nova de Gaia, são cidades irmãs, né? Só tem o Rio Douro separando. Elas fazem parte da denominação Douro, mas elas estão literalmente dentro da região do vinho verde. O vinho verde, ele literalmente ele abraça a cidade do Porto e a cidade de Gaia. Mas elas pertencem à denominação do Douro por ser histórica e tudo mais. Pois bem, a região do vinho verde, ela leva esse nome exatamente porque aqui é muito chuvoso e a região ela fica muito literalmente verde. Como eu falei, como o solo aqui é um pouco mais fértil, como a gente tem aqui uma área de muita umidade, como a gente tem aqui uma área que literalmente favorece o desenvolvimento vegetativo, a região fica muito literalmente verde. Aí vocês devem estar pensando, poxa, mas e para viticultura isso é bom? Pois bem, a gente vai falar que precisa intervenção e, claro, precisa aqui ter os vinhos ou as videiras antes dos vinhos mais adequadas para a região. Precisa ter manuseio adequado, porque senão volta a ser o que era a região nas décadas passadas. O que era a região nas décadas passadas? Vinhos muito diluídos, vinhos de muito volume, vinhos brancos de modo geral, muito ácidos e levinhos. Tanto que a uva nem amadurecia tanto que o teor de álcool era teores de alcoóis bem menores, né? Então ficava ali na faixa dos seus próximos a 10% de álcool, às vezes até menos. Tem outras teorias, essa é a teoria mais aceita. Tem outras teorias também, né? A James Robson cita no Atlas Mundial do Vinho, junto com o Hugh Johnson, que vinho verde, o nome pode ser porque o vinho ele era um vinho mais jovem, mais fresco, mais verde, entre aspas, não é a cor do vinho, né? Era um vinho que ia mais jovem para o mercado, porque eram os vinhos que iam muito rápido para o mercado. Ciclos mais precoces, videiras, né? Um amadurecimento mais veloz. Então eram vinhos que iam mais rápido para o mercado. Tem essa ideia. Outras teorias dizem, porque os vinhos brancos tinham um halo mais esverdeado por causa da acidez, porque, bom, aí tem várias teorias, mas a mais aceita é exatamente porque a área da região dos vinhos verdes é muito propícia ao vigor, ao ciclo vegetativo favorável das plantas e fica tudo muito verde, não só por causa das videiras, mas por causa de várias outras culturas agrícolas aí que deixa muito esverdeada a região. Mas é legal, né? É uma região bonita. De modo geral, a região costeira é um pouquinho mais plana. Conforme a gente vai vindo para dentro do continente, principalmente mais para o norte, a gente encontra algumas cadeias de serras, como a gente está vendo aqui. E aí vai dar essa ondulação um pouquinho mais destacada. E as regiões serranas normalmente são as regiões que têm um pouco mais de altitude,
são mais valorizadas, são mais destacadas. E teve um marco bem importante para a região do vinho verde. A região do vinho verde ela já é demarcada desde 1908. Foi uma das primeiras em Portugal a ser demarcada, para dizer, olha, aqui na região conhecida como Minho, região geográfica conhecida como Minho, é a região onde a gente vai produzir o vinho do Minho, que depois ficou conhecido como vinho verde. Mas em 1926 vai surgir o CVRVV, que é nada mais do que a Comissão de Viticultura Regional do Vinho Verde. Então, a partir de 1926, começou a ser regulamentado aquela área demarcada. E vai surgir a denominação de origem do vinho verde. Então, o vinho verde hoje é uma denominação de origem controlada de Portugal. É uma delas. Assim como é o Douro, assim como é o Alentejo. Então, a gente tem várias denominações de origem em Portugal. Uma delas é denominação de origem controlada vinho verde. Inclusive, para ser vinho verde, tem que ter autorização, tem que seguir as regras de produção, tem que passar por uma banca de degustação, tem que passar por análises químico-físicas, e se tiver tudo ok, ganha o selo da região e pode chamar aquele vinho de vinho verde, senão não pode chamar. E tem algumas áreas, algumas sub-regiões, como é o caso de Monção e Melgaço, que aí pode citar a sub-região. Então, por exemplo, aqui ó, é o vinho verde da sub-região Monção e Melgaço, que é disparada a mais importante sub-região do vinho verde. Mas ainda continua sendo vinho verde. Então, por exemplo, para ser Monção e Melgaço, as uvas têm que vir de Monção e Melgaço. Já vou mostrar as regiões para vocês, sub-regiões. Então, tem que vir dali. Se a uva vem de várias sub-regiões, vai só classificar como vinho verde, por exemplo, que é bem comum. Bem comum. E nessa mesma área, então, na área da denominação de origem vinho verde, também tem uma indicação geográfica chamada Minho, que aí tem regras um pouquinho mais flexíveis, permite muito mais uvas, mas que tem um volume menor. Algo em torno de 10% só hoje dos vinhos aqui da região do Minho como um todo, é que são classificados apenas como IG Minho. A grande maioria, 90%, são classificados já como vinho verde. Então, esse é um ponto representativo, porque são vinhos de denominação de origem, que são vinhos no topo hierárquico mais alto. Então, aqui, esse selo ele vai na parte de trás, no contrarótulo, bem destacado, bem evidente. E aí, os produtores podem botar outras informações, mas o selo garante. Como a gente está vendo aqui, ó, aqui tem o selo. Esse vinho que eu estou degustando com vocês é da sub-região Monção e Melgaço, mas tá aqui, ó, vinho verde, Monção e Melgaço, enfim, né, tudo explicadinho aqui, bonitinho. E aí dentro do selo vai ter, né, vai ter inclusive as informações, o selo ele é o único, enfim, para garantir que realmente o vinho vem dessa área. E então, como é uma denominação de origem, é uma área protegida. Então, no mundo, ninguém pode chamar outro vinho de vinho verde. Não pode chamar, porque é uma área protegida. Essa área está lá no norte de Portugal, a área mais úmida de Portugal, a área mais chuvosa, e por consequência, áreas mais propícias a vinhos frescos. Só que, por outro lado, exige muita mão de obra, exige muito manuseio, porque senão o solo é fértil, é bastante úmido. A vantagem é que a maior parte da chuva se concentra fora do período de amadurecimento das uvas. Então, essa é uma vantagem. Chove menos, mas ainda assim chove. Então, as videiras, elas precisam ser muito bem manuseadas. Lembra que eu falei para vocês que antigamente eram aquelas vinhas que eles chamavam de vinha de enforcado? Ou arjões? Pois bem, hoje
é muito mais comum as videiras em cordão, ou seja, principalmente no sistema de espaldeira, onde vai ter um controle muito melhor, e esse foi um ponto importante, né? O sistema de condução mais adequado trouxe vinhos mais adequados, vinhos mais intensos, mais complexos, vinhos com melhor amadurecimento da uva, expõe mais a uva ao sol. Aqui a gente tem uma área que tem uma boa quantidade de insolação e as uvas conseguem amadurecer melhor, tem um ciclo vegetativo mais adequado para vinho de qualidade. Inclusive, tem um outro sistema de condução que é utilizado aqui, que também é antigo, mas perdendo um pouco de espaço, que é o sistema que eles chamam de ramada. Esse sistema aqui, ó, é uma latada alta, né, onde a videira sobe por uma... Aqui, ó, vocês estão vendo os postes de granito aqui, ó. A videira sobe por esses postes de granito e eles fazem uma área aqui de vinhedos, como se fosse uma latada alta, mas que também não é a melhor forma de condução para vinhos de alta qualidade. Ainda usa, mas não é a mais destacada, né? Então usa hoje a maior parte dos vinhedos hoje são vinhedos em espaldeira, aonde, né, com certeza destaca muito a qualidade dos vinhos. Mas é uma região muito famosa, de muito volume. Tem produtores muito icônicos, como por exemplo Casal Garcia. Casal Garcia, se a gente for em qualquer supermercado do Brasil, vai ter Casal Garcia. É um vinho muito consumido aqui no Brasil, mas também é um vinho muito exportado. E a região do vinho verde é uma região grande. A gente está falando aqui de 16 mil hectares. Né? Então, um volume muito, muito grande. Estamos falando de mais de 7 mil quilômetros quadrados. Então, a gente está falando de uma área muito destacada, muito grande. E isso gera, né, um destaque muito grande aí de volume de produção. E Casal Garcia, ele fez um trabalho importante, claro, Casal Garcia é um vinho mais simples, é um vinho não muito caro, é um vinho de volume e que ajudou muito ao destaque da região para o mundo. E aqui só para a gente lembrar, então, vinho verde não faz só vinho branco. Faz também vinho rosé, faz vinhos tintos, os espumantes ainda são menos destacados. São muitos viticultores, muitos agricultores, 370 vinícolas, ou seja, locais de vinificação, ou seja, eles compram muitas uvas desses produtores. São hoje algo em torno de 1.400 rótulos de vinho hoje, ou seja, muito volume, que gera 80 milhões de litro anual. Então, é um volume bem significativo. Então, região do vinho verde é uma região de muito volume, né? Faz vinho pra caramba aí. Aqui só para vocês verem um pouco das características do terroir, desse direcionamento de terroir. E assim, ó, eu vou tomar um golinho desse vinho aqui, porque o perfil aromático dele tá tão destacado, tá tão evidente. Eu já mostrei aqui, deixa eu mostrar o rótulo aqui, como a garrafa tava na adega, né? Tá um pouco mais suadinha agora, a temperatura tá subindo. E aí o perfil aromático desse vinho tá ficando mais amplo, né? Mais destacado, mais evidenciado. O perfil tá ficando mais principalmente mais intenso, mas também tá com uma complexidade um pouquinho maior. E até agora parecendo um aroma de um pequeno especiado, assim, tipo um toquezinho de gengibre um pouco mais sequinho. Hum. Hum. Então vou esquecer de descartar esse só pra, né, conseguir avaliar bem o vinho. Esqueci, nada, acontece. O professor esquece de descartar o vinho. Assim, mesmo ele com temperatura mais alta, ele é muito, muito fresco. Essa acidez muito destacada. Só que a Alvarinho, de modo geral, ela acaba tendo um pouco mais de corpo. Ela acaba tendo vinhos com um pouquinho mais de volume do que outros vinhos regulares da região do vinho verde. E aqui para vocês verem, eu vou voltar no nosso mapa. Aqui para vocês verem, olha como é destacado
a região do vinho verde, assim como a Galícia na Espanha, as áreas mais chuvosas da Espanha e de Portugal. E aqui a gente tem, nas áreas de vinhedo, chegando a 1.600, 1.700 milímetros anual de chuva. Isso é muita chuva. É muita umidade. Com solo fértil, por isso que precisa muito manuseio, né? Precisa muita mão de obra, porque como as videiras elas são vigorosas, pelo contexto de terroir, precisa tirar folha, precisa expor cacho. Os invernos são frios e bastante chuvosos. Agora, tem uma grande vantagem. O verão é mais quente e mais seco. Se vocês olharem aqui embaixo, essas barras aqui que estão mostrando, né, para vocês, e essa barra aqui, ó, que são essas barras que estão na diagonal, vocês vão ver que são os períodos de chuva. E se vocês olharem, a gente vai ter os períodos de chuvas. E aqui estão os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Olha aqui. Julho, agosto e setembro, a quantidade de chuva é bem menor do que os períodos de inverno, como por exemplo janeiro, dezembro, fevereiro. Que são os períodos de inverno, porque nós estamos no hemisfério norte, ao contrário daqui do Brasil, que estamos no hemisfério sul. Percebam então que na época de amadurecimento da uva, mais importante, reduz muito a quantidade de chuva. E isso é fundamental para um melhor amadurecimento da uva. Então a maior parte da chuva fica no inverno. Só que a chuva, vamos lembrar que a chuva não é só água, também a nebulosidade. Ou seja, nuvens. Nuvens bloqueiam o sol no inverno. No verão tem menos nuvem e tem menos chuva. Ou seja, mais sol, mais seco. E isso é um ponto importante. Por quê? Porque ajuda muito no amadurecimento das uvas. Os produtores com mais conhecimento técnico, sabendo lidar melhor com a videira, ciclo da videira e tudo mais, o que acontece? Faz um amadurecimento muito melhor. Então traz um novo momento para o vinho verde. E aí o que acontece? Mas vinho verde ainda, por mais que seja, né, brancos, tintos, rosés, espumantes, o grande destaque são os vinhos brancos. E os vinhos brancos, ainda assim, frescos. Claro que eles estão ganhando mais complexidade, ficando mais intensos, mas ainda tem muito vinho branco, verde, ou vinho verde branco, muito fresco, muito fácil de ser consumido. E isso é bom. Isso é muito bom. Porque a onda do mercado hoje é vinhos mais frescos. Então o vinho verde está com mais qualidade e com um contexto mais adequado com a realidade do mercado hoje. Isso é muito legal. E o vinho verde também tem outro fator que cada vez mais são valorizadas as sub-regiões. Em vez de fazer um vinho regional, com uvas de várias sub-regiões, cada vez estão sendo mais valorizadas as sub-regiões. Por quê? Porque elas são muito diferentes. Primeiro que são muitos rios que se tem aqui na região. Então a região é mais ou menos aqui, ó, pega do Minho até o Douro, para a gente se situar. São vários rios que tem aqui. Rio Minho, Rio Lima, né, Rio Ave, aqui a gente vai ter o Rio Douro. Isso vai formando várias sub-regiões, características diferentes. Assim como, se a gente olhar aqui, a região costeira, principalmente costeira mais aqui pro próximo ao porto, é mais plana. Mas a região mais interiorana, principalmente já na fronteira com a Espanha, ela é bem mais de relevos de altitude, de cadeias de serra. Serras importantes a gente tem aqui. A gente tem Serra do Marão, que vai fazer um trabalho importante de um pouquinho mais de altitude, vai ficar um pouco menos chuvosa, as serras vão bloquear um pouco a chuva aqui no norte, então o norte vai ficar um pouco menos chuvoso. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1.500 milímetros, aqui no norte a gente tem perto de 1.000. Tem uma diferença grande. Então vai fazer
diferentes estilos de vinho de acordo com a sub-região. Então, diferentes microclimas e cada vez mais sendo valorizados esses microclimas. Porque antes, o que acontecia? Pegava a uva de várias sub-regiões diferentes, misturava tudo, fazia só um vinho chamado vinho verde. Hoje, as sub-regiões cada vez mais valorizadas. O que a gente tem aqui no vinho verde? Solos de origem de rochas graníticas. E o perfil superior com maior presença de matéria orgânica. Agora, quando bem trabalhado, a gente sabe que o solo granítico é um solo com boa presença de mineralidades, de minerais, micronutrientes. Também ajuda muitas áreas onde o solo tem a exposição um pouco maior dessas rochas, de trazer um perfil diferente, né? De trazer um pouco mais de exposição das rochas com uma boa drenagem no solo, uma boa capacidade de refletir luminosidade, né? A radiação, um pouco de calor, um pouco de radiação solar. Então, o solo aqui praticamente de origem granítica, mas com uma boa fertilidade. E isso, por um lado, e principalmente essa maior fertilidade favorecendo, então, videiras com ciclo mais precoce, mais rápido, não ciclos tardios, a gente também vai ver que essa questão de escolha de videiras também vai estar muito relacionado, ou seja, de qual uva implementar, também vai estar muito relacionado com volume. Porque a região do vinho verde, ela é uma das que tem mais volume em Portugal, mas de maior volume. Mas se a gente comparar, a gente vai ver que também é uma das que tem mais vinhos com denominação de origem. O que isso significa? Que de modo geral, os vinhos vão ter um nível de exigência de elaboração um pouco maior. Não é sinônimo de qualidade. Denominação de origem nunca é sinônimo de qualidade. Dá para dizer, porque tem denominação de origem, ou seja, porque está classificado como vinho verde, então vamos sempre lembrar, vinho verde é uma DOC, é uma DOC, então uma denominação de origem de Portugal. Não é necessariamente sinônimo de qualidade, mas é sinônimo de regras um pouquinho mais rígidas. Quando o vinho vem classificado como igeminho, o que acontece? Os vinhos normalmente são mais simples, são menos interessantes. Mas aqui, a gente está falando da terra para vinhos brancos. A gente está falando da terra destacada para vinhos frescos, né? E assim, como eu falei para vocês, estou provando um vinho com vocês aqui, e o perfil aromático desse vinho é muito intenso, mas a acidez também é muito intensa. Isso é muito legal, porque tu tem aroma e tu tem sabor. Nem todos os vinhos são assim, porque essa Alvarinho é a uva destacada, com certeza, da região. Mas tem muitas outras uvas. A Alvarinho, ela tem um ciclo um pouquinho mais tardio. Ela precisa um pouquinho mais, não é tardio, tá? Ela é um ciclo intermediário. Mas a maior parte das uvas aqui, brancas, elas têm ciclos mais precoces. E aí? A maior parte dos vinhos são vinhos de blend. São vinhos de corte de diferentes uvas. E o grande destaque aqui são as uvas brancas. Então, Alvarinho, Arinto. Arinto aqui tem nome de Pedernã, tá? Avesso, Loureiro. Enquanto os vinhos tintos, a grande uva da região é a Vinhão. Vinhão é uma uva que ela é tinta, né? Então a gente vai ter aqui a Alvarelhão, a Espaldeiro. A Vinhão é mais destacada. A Vinhão é uma uva muito frutada, assim. Ela faz vinhos não tão rústicos. Porque a gente ouve o nome, é Vinhão. Aqui as tintas, né? Vinhão é uma uva tinta. Vinhão e pensa assim, então é uma uva, potente. Nem tanto. Ela é bem frutada. Ela tem uma boa intensidade, mas principalmente um caráter aromático. Consegue ter uma boa quantidade de álcool, gera um pouquinho mais de corpo. Assim, não é vinhos tão encorpados, mas muito aromáticos. Então, bem frutadões, assim. Esse caráter de fruta vermelha madura com toque para toques de frutas pretas. Claro, depende como o produtor trabalha, né? A Vinhão. Mas
O grande destaque são as brancas. E eu posso destacar duas uvas aqui bem importantes, que é a Alvarinho e a Arinto. A Loureiro, cada vez mais a gente vê ganhando representatividade, principalmente numa sub-região chamada Lima. A Alvarinho, o grande destaque dela é no Monção e Melgaço. Monção e Melgaço, que eu já vou mostrar para vocês, fica aqui no norte. E até vou mostrar aqui para vocês. Vou ampliar um pouquinho. Aí aqui ó, vocês conseguem ver, ó. Esses tracinhos brancos aqui, ó, são os rios que cruzam essa região. E esses rios que cruzam essa região também ajudam nesse caráter de mais matéria orgânica no solo, né? Esses solos aluviais de leito de rio que mistura muito, né? Areia, argila, silt e matéria orgânica. Então, a quantidade de rios aqui também favorece isso. E favorece, então, as uvas brancas. Mas precisa, não vamos esquecer, né? Precisa manuseio, precisa mão de obra. E falando um pouquinho dessas duas uvas, principalmente a Alvarinho e a Arinto, e o que elas se expressam e como elas se expressam, Alvarinho é o nome português, lembrando que ela também se chama Albarinho na Espanha, e o forte na Espanha é aqui nessa região irmã, só que no lado espanhol, as Rias Baixas. Alvarinho, gente, é uma uva que tem um caráter frutado muito evidente, principalmente puxado para essas notas mais cítricas maduras. Quando ela amadurece, tem um toquezinho de sobrematuração, ela vai para um toque dessas frutas um pouco mais tropicais. Então essa nota de banana, é como essa nota meio puxadinho para um marmelo. Mas também é muito característica essa nota floral, essa nota de flor de laranjeira, com passagem por madeira, ou quando começa a desenvolver algumas notas terciárias, essas notas mais de nuts, essas notas mais amendoadas, essas notas mais, né, avelã, nozes, mas principalmente, então, a Alvarinho ela é mais aromática e ela é a uva que dá peso. Então ela tem uma boa complexidade aromática e ela tem uma capacidade de retenção um pouquinho maior de açúcar que vai gerar álcool, né? Então vinhos mais potentes, vinhos mais intensos, vinhos mais concentrados, vinhos com maior intensidade. Então é a grande uva da região, mas não é qualquer lugar que ela consegue amadurecer. Como ela é uma uva que tem um ciclo um pouquinho mais intermediário, né, tão precoce, tem uvas com ciclos mais precoces que são mais favoráveis em áreas mais úmidas e mais férteis. Então, um grande destaque da Alvarinho, o norte do vinho verde, que é região de Monção e de Melgaço, bem destacado, inclusive. Perfil da Alvarinho. A Alvarinho tem muito esse perfil de uma intensidade aromática um pouco maior, de uma acidez média para média mais, e às vezes até chegando a muita, e esse álcool e esse corpo de médios também subindo um pouquinho de acordo com a maturação. O que precisa para ela reter mais álcool, ter mais corpo, mais complexidade aromática? Precisa diminuir muito o volume. Então precisa diminuir o volume de produção para aumentar a qualidade. Precisa ter uma maturação um pouquinho mais estendida. E isso não é fácil, isso é caro. Então não é qualquer produtor que faz. Esse produtor, por exemplo, aqui, esse vinho que é classificado como um reserva, ele é um vinho que tem uma intensidade um pouco maior. Né? Essa nota floral agora, mesmo ele ficando um pouquinho mais quente, essa nota floral vai ficando muito destacada. Muito, muito evidente. E esse álcool ficando um pouquinho mais marcado. Esse vinho tem 13% de álcool, o álcool é super bem integrado aqui com as características e se mostrando super bem, assim, muito bem mesmo. Arinto. Arinto é que ela é conhecida como Pedernã. Ela não é a uva mais destacada do vinho verde. Aliás, tem outras regiões que ela se destaca mais, né? Como a região de Lisboa, lá no Alentejo e outras. Mas ela é uma das uvas mais plantadas de toda Portugal. Qual é a grande questão da Arinto? A Arinto é uma uva um pouco mais de volume, um pouco mais produtiva. Ela é uma uva do frescor. A Arinto tem acidez um pouco mais destacada, muito caráter daquele cítrico mais verde, leves toquezinhos aí florais e toquezinho um pouco mais salino. Então a Arinto é a uva do frescor. A Alvarinho é a uva do peso, é a uva da intensidade.
E é bem comum corte, por exemplo, entre Arinto e Alvarinho. Assim como é também comum corte entre Arinto e Loureiro, mas também entre Alvarinho e Loureiro. Mas essas duas com certeza com destaque extra. Grande destaque da Arinto, sem sombra nenhuma de dúvida, mais produtiva, volumes maiores. Ela acaba tendo um pouco menos de corpo, mas ela acaba tendo muito mais acidez. E essa acidez da Arinto destacada faz com que ela, de modo geral, quando consegue desenvolver bem esses precursores aromáticos, essa intensidade aromática dela normalmente chegando à média, dá um bom potencial de guarda. Então, muitas vezes o corte entre Alvarinho e Arinto é para Arinto trazer mais acidez e ajudar no potencial de guarda, que muitas vezes carecem alguns vinhos, porque às vezes fica muito intenso em corpo, em álcool, e muitas vezes carece de acidez. Não é o caso, por exemplo, desse que eu estou provando. Essa acidez aqui ela é muito destacada. Mas, por exemplo, para vinhos mais simples, inclusive em outras sub-regiões e outros cortes, Arinto vem para trazer acidez. Arinto vem para trazer frescor. E aqui só para vocês entenderem um pouco dessa questão da diferença entre o que é a DO, vinho verde, e a indicação geográfica Minho, a DO são 45 castas autorizadas, que já são bastante. Na região do Minho, da indicação geográfica, já são 67. Ou seja, entra um monte de outras castas aqui que são mais de volume, que são mais simples, com menos características. Na DO, vinho verde, a produtividade tem que ser menor, tem que fazer um vinho um pouquinho mais concentrado. Na IG o vinho já é um pouco mais flexível. Então é isso que difere uma DO para uma IG em Portugal, né? DO ou DOC, né? Então denominação de origem ou denominação de origem controlada. Então os dois, o termo correto é DOC, mas também Portugal chama muito de DO. Né? Quando fala DO, é a mesma coisa que DOC. E posso dizer para vocês que esse novo momento aí do vinho verde, ele é muito representativo, ele é muito destacado, porque está muito em consenso com o que o mundo está passando. O mundo querendo vinhos mais frescos, vinhos mais leves. Só que o que muda é que a qualidade hoje está muito maior. Cada vez mais destacando, então, sub-regiões, a gente já vai falar um pouco delas, né, das sub-regiões. Então, resuminho, né, eu gosto de botar uns slidezinhos com os resuminhos aqui pra gente. Então, o clima, ele é um clima com uma influência marítima importante, bastante úmido, solos com bastante matéria orgânica, solos com bastante presença de origem de solos de rochas graníticas, também alguma coisa de rochas de xisto. A gente tem algumas áreas que tem alguma coisinha mais presença de outras rochas, mas também bastante matéria orgânica. Precisa de manuseio, favorece uvas com ciclos mais precoces, ciclos mais rápidos, né, para amadurecer um pouco mais rápido, exatamente para ter ciclos menores, para favorecer aí um amadurecimento adequado das uvas. E muito destacado para vinhos frescos, leves. Faz vinhos tintos, faz vinhos rosés, mas principalmente faz vinhos brancos. E aqui eu falei para vocês, ó, o Porto e Vila Nova de Gaia estão aqui praticamente abraçados pela região do vinho verde. Só que o Porto e Vila Nova de Gaia fazem parte da denominação do Douro e do Porto. Lembrando que aqui no Porto não tem videiras, né? As videiras ficam aqui no Douro, cidade do Porto. Mas falei para vocês também sobre a questão das sub-regiões. As sub-regiões, e elas são bem importantes. Bem importantes, por quê? Porque cada vez mais elas estão valorizadas. Eu até coloquei aqui no material para vocês esse mapinha da região do vinho verde com as suas sub-regiões e as uvas que se destacam em cada uma delas. E se vocês perceberem, vocês vão ver que a Arinto, de modo geral, vai estar em quase todas. Quer dizer, ela está em todas, mas quase em todas ela vai aparecer como uma uva destacada. E vocês vão ver que, de modo geral,
A, a Alvarinho vai aparecer mais para o norte, lá em Monção e Melgaço. Monção e Melgaço. Inclusive é a principal região do vinho verde. É Monção e Melgaço. Que está aqui realmente no leito, na borda, né, do leito do Rio Minho. E aqui, gente, em Monção e Melgaço, como é uma região que fica um pouco mais para o norte e um pouco mais para o continente e tem cadeias montanhosas, aqui se tem bem menos chuva. Aqui se tem menos umidade. Então favorece algumas uvas, como algumas uvas tintas, como o caso da Vinhão, mas principalmente a Alvarinho branca. Né? A gente tem alguma coisa de arinto aqui, mas aqui de modo geral o corte mais comum para vinho branco vai ser o Alvarinho com a Loureiro. A Loureiro faz um pouco do trabalho da arinto, apesar de ter arinto aqui. E depois outras sub-regiões. Lima vem se destacando bastante, principalmente pela Loureiro, uma Loureiro um pouquinho mais concentrada, né? A gente tem a região de Ave, também vem se destacando um pouquinho, principalmente por algumas uvas tintas, como a Vinhão. Então, várias sub-regiões aqui, né? Monção e Melgaço aqui no norte é a mais destacada. O que está acontecendo agora? O que dá o nome para as regiões de modo geral são os rios. Se vocês olharem, os rios que cruzam a região é que acabam dando o nome para as regiões, para as sub-regiões, né? Então, a sub-região de Lima é onde tem o Rio Lima, né? A região aqui de Monção e Melgaço está mais aqui para o norte, né? Então, é como a gente vai vendo aqui as diferentes áreas, as diferentes características. É como a gente vai vendo aqui diferentes perfis. E, bom, Monção e Melgaço é a mais destacada. Alvarinho, inclusive, né? Pode ser destacada aí nos seus rótulos e tudo mais. Bem bacana. Bom, produtor. São vários produtores, né? A gente passou por alguns aí, alguns produtores representativos, né? A gente falou um pouquinho lá do Soalheiro, lá no primeiro slide, a gente falou da Casal Garcia, mas para mim esse é o produtor mais representativo, mais destacado e mais importante da região do vinho verde. Anselmo Mendes. Anselmo Mendes é um grande craque na Alvarinho. É um cara que se destacou muito pelo Alvarinho. É um cara que consegue ter uma representatividade aí muito grande e que foi quem deu o grande destaque da Alvarinho aí para o mundo e principalmente para o Alvarinho da região do vinho verde. Então ele merece observação, ele merece um destaque, faz um trabalho muito bom, cada vez mais de áreas diferentes, de zonas diferentes. Ele é da região de Monção e Melgaço, mas ele tem vinhedos em outras áreas. Mas ele faz um trabalho muito, muito importante aqui para o vinho verde, muito importante para a Monção e Melgaço e muito importante para o Alvarinho. É um dos grandes craques de Alvarinho aí. É um dos grandes especialistas, é um dos grandes mestres. Então, vale muito a pena, né, dar atenção e provar os vinhos e vale o destaque aí, com certeza, para o nosso querido Anselmo Mendes. Né? Super, super destacado. Então, vou provar aqui, né? É legal a gente aprender, né, gente? É legal a gente ter informação para nos ajudar a provar, a tomar vinho. Provem os vinhos da região do vinho verde. Esse vinho aqui está muito destacado. Tem um perfil aromático muito, muito interessante. Muito gostoso. E assim, é legal, né? Quando a gente pensa esses vinhos mais pro norte de Portugal, né? Vocês são legais, né? Então o vinho verde está aqui, bem no norte aqui. Remete esses vinhos mais frescos, remete esses vinhos mais complexos, mais amplos, um pouquinho mais de complexidade com frescor. Não são vinhos necessariamente pesados, mas são frescos. Né? Tem um pouco uma complexidade aromática com frescor. E é impressionante, né? Provando esse vinho agora, ele é realmente bem destacado. Muito legal a gente provar. Perfil aromático muito evidente, muito destacado, muito característico, né? Muito fresco, com complexidade e algum toque de peso. Normalmente são vinhos um pouco mais leves, né? Então a gente sabe que a Alvarinho agora gera vinhos com um pouquinho mais de peso, com um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de complexidade. Por isso que é legal a gente estudar, né? A gente estuda para aprender, a gente estuda para, né, saber comprar melhor, se destacar melhor, né? Então a gente fica com mais confiança
E isso que é importante pra gente, isso que vale aqui para os nosso entendimento do mundo dos vinhos. Adorei, achei incrível, achei muito bacana. Provem vinhos verdes, lembrando, né, então que vinho verde também é tinto, rosé e branco, tem espumantes também. O mais destacado são os vinhos brancos, mais frescos, mais leves, mas agora com um pouquinho mais de complexidade, mais equilíbrio, vinhos um pouquinho mais amplos, vinhos com diferentes perfis e diferentes características, mas principalmente vinhos frescos. Adorei a nossa aula, foi incrível, deixar aquele beijo muito mais que especial, aquele nosso brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.